Mateus 7, versículo 24 a 27. E diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e age baseado nelas, será como um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha firme. Choveu, os rios transbordaram, sopraram os ventos contra a casa, mas ela não caiu, porque sua fundação estava na rocha. Mas quem ouve estas palavras, estas minhas palavras, e não age baseado nelas, será como um insensato, que construiu sua casa sobre a areia. Choveu, os rios transbordaram, o vento soprou contra a casa e ela caiu. A sua queda foi terrível. Alguns anos atrás, a gente conseguiu presenciar talvez um dos maiores desastres que eu já vi, que foi o tsunami alguns anos atrás. Todo mundo lembra disso? Aquela onda que veio na Ásia e destruiu várias famílias, várias pessoas morreram, países praticamente foram destruídos. E eu lembro que a gente estava vendo isso praticamente ao vivo, a televisão mostrou isso lá ao vivo. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o país Japão, um país chamado Japão. Não sei quantos de vocês sabem, mas o Japão é o país que talvez mais sofre de terremotos no mundo. Aquela área, aquela região do planeta é onde existem mais terremotos no mundo. Então toda a construção e todo o prédio que é erguido no Japão, existe um sistema anti-terremoto. Existem amortecedores, cabos, e é uma construção totalmente diferente da nossa. Aqui no Brasil, ninguém faz nada pensando em terremotos. Você constrói sua casa e pronto. Porque isso não existe no Brasil. Foram raríssimos os casos que aconteceram terremotos no Brasil. Mas num país onde praticamente uma vez por mês você vai ter que enfrentar uma situação como essa, então toda aquela construção no Japão precisa ser muito bem trabalhada, muito bem estruturada. Jesus, quando desce do monte, depois de ter pregado o Sermão do Monte durante muitas horas e dias falando sobre o Sermão do Monte, quando ele desce o Sermão do Monte, ele começa a dar esse exemplo para as pessoas, dizendo assim: olha, tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo que vocês ouviram, se vocês não praticarem isso, não vai valer de nada, não vai servir para nada. Porque vai chegar a época em que a tempestade, que o vento vai bater. E uma coisa que nós não aprendemos, uma coisa que nós não sabemos, é que as tempestades e os ventos vão vir. Alguém se prepara aqui para enfrentar problema? Alguém já nasce, o seu filho já começa a nascer e você fala: ó, filho, você vai enfrentar problemas. Filho, a vida é difícil. Ninguém faz isso. Eu não lembro meu pai compartilhando isso comigo. Ou sentando comigo dizendo: ó, filho, a vida é dura. Você vai ter problemas, você vai ter dificuldades. Ninguém talvez faça isso. Porque nós não preparamos a nossa estrutura familiar para enfrentar esse tipo de problema. Porque nós achamos: pô, nós somos crentes, nós temos que ser legal. Não. Jesus está dizendo assim: o tempo da chuva vai vir. E isso é fato. Não adianta correr disso. O problema vai vir. Jesus em algum momento disse assim: olha, no mundo ninguém vai ter problema, tá? Porque eu já estou levando todos os problemas de vocês nas costas e vai ficar tudo bem. É isso que ele disse? Não. O que ele disse? Que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Mas espera aí. Ele está dizendo que a gente vai passar por problemas? Sim. Que cara chato isso. Ele tinha que falar que tinha que ser legal, que a nossa vida ia ser um mar de rosas. Mas Poxa, mas não. Mas aí o salmista diz que, lá no Salmo 23, o que diz o Salmo 23? O Senhor... Olha, nada vai faltar mesmo. Nem os problemas, nem a dificuldade, nem a falta de dinheiro, nem os conflitos, nem a luta. Nada vai faltar para a gente. Mas a gente é tão bobinho que fala: não, o Senhor é meu pastor, nada, não falta nada. Que legal, que legal. Não, e Jesus está dizendo assim: olha, vocês vão passar por problemas. A época da chuva vai vir. Isso é fato. Pode acreditar, coloca no calendário.
vai vir, vai ter problemas. E nós não sabemos lidar com isso. Um exemplo claro. Todo mundo que é casado fica falando para os solteiros assim: nossa, você precisa casar. Ah, você precisa, ainda mais eu, né? Com 38 anos. Aí, já você precisa casar, viu? Que casar é muito bom. Todo mundo só fala maravilhas do casamento. Isso não é verdade? Os solteiros escutam isso? Aí quando você casa, você descobre que não é bem assim. Gostou, né? Não é? Vocês casados vivem mentindo pra gente. Vocês ficam falando que precisa casar, que casar é muito bom, você precisa de uma mulher para cuidar de você, precisa cuidar dela. Aí você casa, aí você vê que aquela donzela é uma bruxa. E aquele príncipe, você vê que só ficou o cavalo. O príncipe falou: não, nem sabe, só fica o cavalo dando coice. Porque o príncipe foi embora e deixou o cavalo dele. Mas ninguém avisa isso pra gente. Ninguém fala que a possibilidade de o meu príncipe se transformar num cavalo é quase de 100%. E a princesa virar bruxa, a mesma coisa. Mas vocês são casados e não ensinam isso pra gente. Ninguém sempre fala: ó, o casamento é difícil, mas é bacana e Deus aprova isso. Não estou dizendo isso para desanimar vocês não, tá? Também não penso em casar um dia, sei lá, mas não penso. Mas então, você vê? Mas é grande verdade, para você ter uma outra ideia. A maioria dos casados, quando casaram e foram para a lua de mel, tiveram uma decepção ruim na sua lua de mel. Mas ninguém conta isso. Mas casar é bom, que é bacana. Eu tenho vários amigos que eu comecei a questionar isso, brigar com eles. Eu disse: vocês são mentirosos. E aí, não, então tá bom, senta aqui. Tipo assim, senta aqui para você ouvir o outro lado da história. E aí eu falei: caramba, aconteceu isso na lua de mel. Aconteceu. Ai, meu Deus. Então, isso é difícil. Mas assim, a culpa somos nossas, dos pais que não conseguem educar, preparar essa casa com um bom alicerce. Porque as tempestades e as dificuldades vão vir, as lutas, isso é normal. Isso não é, porque eu sou crente, eu não tenho que passar por lutas e dificuldades. Não, isso não existe. O próprio Jesus disse: e aquele que ouvir as minhas palavras e praticar essas palavras, vai ser considerado sábio. A casa dele vai vir e não vai cair. Vai estar lá mexendo, o prédio todo vai mexer. Ele vai ficar lá intacto. Porque ele foi o sábio que construiu a casa dele sobre uma rocha. Mas aquela família que constrói uma casa, como algumas casas que a gente viu aqui, sem porta, sem janela, uma lá em cima, outra lá embaixo, sem alicerce, sem nada, essa casa, na primeira tempestade, na primeira briga que o pai e a mãe tiver, na primeira notícia que você vai descobrir que o filho está usando droga e que a filha está namorando e teve relação sexual com o namorado e todas essas coisas, essa casa, essa estrutura vai se quebrar. E a palavra de Deus que a queda dessa casa é terrível. E muitas vezes, essa casa vai ter que ser totalmente destruída e começar totalmente do zero. Um novo terreno, porque aquele já não vai destruir mais. E era exatamente isso que Jesus estava dizendo para aquele povo. Eu passei alguns dias falando para vocês. E se vocês escutarem aquelas palavras e praticar isso, vocês vão ser considerados sábios. Vocês vão ter uma família que as pessoas vão olhar e falar assim: poxa, que família bacana. Mora numa casa simples, pequena, numa casa apertada, numa casa pobre. Mas a família está bem estruturada. Porque, na verdade, não é isso que nós precisamos. Nós precisamos ter uma boa base na palavra de Deus, nos ensinamentos. E aonde a gente vai chegar a ter esse status de assim: olha que família, olha que bacana. Mas assim, sentando com os nossos filhos. Antigamente, os pais começaram a dar essa responsabilidade da criação dos filhos para as mães. Os pais iam trabalhar e as mães ficavam em casa cuidando dos filhos. Eu venho dessa geração. Meu pai ia trabalhar, eu só via meu pai bem tarde da noite quando ele chegava. Eu passava o dia inteiro com a minha mãe. A gente aprontava e não sei o quê, e minha mãe batia na gente: olha, quando seu pai chegar, você contar pro seu pai, amanhã você vai tomar outra pisa.
E é assim. A minha mãe me educou assim. Meu pai, quando vinha falar com a gente, era para bater. Porque minha mãe chegava, porque o Jackson fez isso, porque eu estou levando aquilo outro, eu não aguento mais esses meninos que estão aprontando e não sei o que. Aí tá lá, eu tava jantando, tinha que parar a janta para sentar com a gente. Falou, o pai já falou que não é para fazer isso. O pai vai ter que bater em vocês de novo. Mas porque acho que assim, não tinha uma semana que a gente não apanhava. 3 vezes por semana era batata que a gente ia apanhar. Eram 3 irmãos, somos em 3 irmãos que a gente aprontava demais. Todas as vezes meu pai nunca, ou minha mãe nunca bateu sem conversar com a gente primeiro. Disseram, vocês vão apanhar por causa disso. Teve uma vez que ficou na nossa memória, que vai ficar mais perto da minha vida. Nós atravessamos a rua e nós morávamos numa rua bem movimentada. E os 3 idiotas, os 3 patetas, esperaram exatamente a hora que o pai estava subindo a rua, né, saindo, voltando do trabalho, para atravessar a rua para pegar florzinha do outro lado para fazer comidinha. E meu pai viu, quando chegou em casa, senta aqui. E nessa época a gente morava com 2 tias e mais o meu avô, o pai da minha mãe. E ele sentou os 3 e ele começou a falar. O pai não aguenta mais, todo dia tem que estar batendo em vocês. O pai já falou que não é para atravessar a rua, que o carro pode pegar, atropelar e não sei o quê. Nisso meu avô começa a chorar, porque vai bater nas crianças de novo, né? Aí minha tia também, minha mãe, meu pai, aí eu estava no último, graças a Deus eu fui o último nesse dia, então meu pai bateu no meu irmão, bateu na minha irmã. Aí em mim já estava todo mundo chorando, aquela tristeza, deu uns tapinhas, oh Deus, obrigado. Mas era terrível em casa, porque eu era tão besta, que às vezes até mesmo quando não era minha culpa e ninguém aparecia, eu falava, foi eu, pode bater. Porque minha mãe falava assim, uma vez eu estava lavando no quintal, e aí, não sei, foi meu irmão, pegou o detergente, jogou tudo, gastou tudo, e minha mãe quando foi, cadê o detergente? Se ninguém se apresentar, se ninguém falar, vai apanhar os 3. Eu falo, ai meu Deus, esse terror de novo não, tá mãe? Foi eu, nem tinha sido eu, mas eu não aguento mais esse terror dela, vai em mim. Gosta de apanhar, né? Como você gostava de apanhar? Não, porque era terror, vai apanhar os 3, vai na roda aí, não, tá bom, vai mãe, vai. Vai logo em mim, acaba logo com esse terror e pronto. Os anos foram se passando. Hoje, as mães também já não educam mais seus filhos. As mães também estão saindo para trabalhar, e como a irmã Adriana falou, as creches, os berçários estão educando nossos filhos. E aí chega o pai e a mãe cansado do trabalho à noite, já não tem mais esse tempo com os filhos de educação, de formar essa base tão importante e necessária para a criação das nossas famílias. No norte da África, no Oriente Médio, as crianças começam a ler e escrever através do Alcorão, da Bíblia deles. Quando a criança chega aos 12 anos de idade, ela já decorou o livro, o Alcorão, que é um livro um pouco maior do que o nosso Novo Testamento, com 12 anos de idade. Essa é a base da família. Eles não têm nenhuma refeição se não for todo mundo junto. Aqui, cada um pega seu prato, vai para o seu quarto e a gente vai, cada um num horário diferente, come na frente do computador, come na frente da televisão, come em horário diferente. Isso é o Brasil, isso é o Ocidente, a gente vive fazendo isso. A gente não tem mais, igual a Adriana, que o desenho dela foi sentar, a família está junto, comendo sobre a mesa, tá ali. A gente hoje lá no circo, a gente luta para que as refeições, o café, não tanto o café da manhã, mas o almoço, é essencial a gente estar junto. Tem que estar junto. Pelo menos o almoço a gente tem que estar junto. A janta, cada um come o que quer, talvez não quer jantar, mas toma um café ou come um pão, alguma coisa. Mas o almoço precisa estar junto. A gente não tem mais isso. A gente tinha isso até no domingo. Algumas famílias ainda lutam para ter isso aos domingos. Mas isso é muito pouco para quem quer estruturar uma casa firmada na rocha, como Jesus disse. Alguns anos atrás, um senhor, um construtor, o nosso irmão aqui, construtor de casa, trabalhava numa empresa, uma construtora muito famosa, muito grande. E esse homem, depois de muitos anos de trabalho, ele decidiu não mais trabalhar. Ele percebeu que queria gastar um pouco mais de tempo para ele mesmo.
E aí chegou para o seu chefe dizendo assim, olha, eu quero me aposentar, eu já tenho tempo de casa suficiente, eu gostaria de me aposentar. O gerente falou, você está louco? Chamou o dono da empresa e falou assim, ó, o cara quer se aposentar, o nosso melhor funcionário quer se aposentar. Eu falei, não, você não vai se aposentar não, você está louco, você é meu melhor funcionário, não quero isso. Não, eu quero porque quero, não aguento mais. Não, 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 não. E tentaram, dobraram o salário dele, falei assim, não, você pode triplicar, mas eu não quero, eu quero parar de trabalhar, eu não quero mais isso. E ele falou, então tá bom, se não tem jeito, mas eu posso, o dono da empresa falou assim, mas eu posso te pedir o último favor? Ele falou, pode. Ele falou, eu gostaria que você construísse a nossa última casa. Queria que você gastasse tempo construindo essa casa para a gente. Ele falou, ah, não, 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 vai, faz essa casa, a última. E aí a gente encerra esse processo, isso a gente já vai dando entrada nos documentos, e quando você terminar a casa, a gente já dá a baixa na tua carteira e te aposenta. E ele saiu dali triste, porque não aguentava mais trabalhar. Foi para casa, dormiu mal, acordou cedo e começou a construir essa última casa. Só que ele foi no depósito de construção, comprou os materiais mais baratos, porque os mais caros ainda demoraram para chegar, ele já não tinha mais pressa. Ele falou, dá o que você tem aí de pior, que está aí no estoque, comprou esse material mais barato, contratou a mão de obra mais barata também no mercado, e foi fazendo a casa, com as paredes todas tortas, o telhado cheio de problema, a encanação terrível, não usou tigre, usou aquela outra azul também, a manco, não usou nem a manco nem tigre, aí tigre. É um patrocínio. E aí, é boa então. Aí ele não usou nenhuma dessas duas empresas, os fios também não eram, sei lá, Pirelli, sei lá. Os fios também não eram bons. É pneu. Mas também tem, eles também têm uma linha de fios. A outra que é pior. A outra que é pior, qual que é? Marca de cano. É. Então, aí também não usou nada disso. A casa foi ficando terrivelmente ruim. Os encanamentos, a eletricidade, a hidráulica, tudo ruim, mas ele queria fazer isso o mais rápido possível, porque ele queria ir embora. E aí ele foi construindo essa casa de qualquer maneira, foi. Passamos umas semanas e tal, conseguiu tal, terminou. Ligou para a empresa e falou, ó, terminei, graças a Deus, me quero minha aposentadoria, eu quero ficar tranquilo, não quero mais trabalhar. Ele falou, então tudo bem, amanhã cedo a gente vai aí para dar uma vistoriada na casa, você vai levar os documentos e você está liberado. Aí o dono da empresa chegou no outro dia na casa, vistoriou toda a casa e tal. Horrível. Legal, hein? Aqui tá. Então tá bom, você quer ir embora, aqui tá a sua documentação, assina aqui, nós vamos dar baixa da sua carteira. E aí pegou a chave da casa e falou assim, ó, nós gostaríamos de presentear você com essa casa, como uma gratidão por todos os anos que você trabalhou nessa empresa. Essa casa é sua. Você vai falar. Tem que derrubar tudo. Aí ele falou assim, meus pêsames pra mim. Ele agradeceu e olhou para dentro da casa dele e falou assim, você agora é obrigado a morar aqui nessa casa. Deus faz isso com a gente. Deus te deu uma vida, te deu uma família. E como você tem cuidado dessa família, como você tem cuidado da sua vida, desse tempo. Talvez alguns de vocês agora vão olhar para dentro da casa de vocês e ver o quanto essa casa está cheia de buracos. Quanto essa casa está com problema de vazamento. A eletricidade dando choque, igual o coração do Rodrigo, cheio de raios. Ou uma casa sem teto, sem porta, sem nada. Você agora tem a oportunidade de poder fazer uma autoavaliação da sua casa. Eu queria que você fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça e pensasse um pouco na sua casa, na sua família. Se você estivesse pensando assim, e agora? Eu sou esse construtor. Todos os dias Deus tem te dado a oportunidade de construir alguma coisa. E como você tem gasto isso? Sua vida com Deus, será que você tem dado só o resto para Deus do seu tempo? O resto das suas finanças? O resto das suas forças? Como você tem tratado a sua família? Com indiferença? E as lutas vão vir. Isso é fato. Isso é mais certeza.
que você vai passar por lutas e dificuldades do que ter uma vida tranquila. Senhor Deus, estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. Diante de tudo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações. Descobrindo, Senhor Deus, que talvez a nossa casa não está em perfeito estado. Que a nossa família não está legal. E talvez a culpa disso tudo é minha. Porque eu não tenho dedicado o meu tempo necessário para isso. Não tenho dedicado o meu melhor tempo. Não tenho dedicado a minha força nisso. Talvez tenha dedicado, Senhor Deus, estou dedicando só o resto disso para a minha família. Só o resto disso para o Senhor. Antes de terminar minha oração, queria desafiar você. Se Deus falou ao teu coração, você entende que precisa mudar de atitude. Queria que você ficasse em pé para a gente poder orar junto. No sentido de dizer, ó Deus, eu estou aqui, em pé, querendo recomeçar isso. Pois a sua casa não está bem. Está cheio de buraco. Quando chove lá dentro também. Fique em pé no nome de Jesus, para a gente poder orar. Você como construtor não tem sido bacana. Talvez você como pai, como mãe não tem dedicado o tempo necessário para os seus filhos. Você tem uma oportunidade de reconhecer isso e começar a fazer isso diferente. Lembre-se, você está em família. Não precisa ter vergonha. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor nos dá uma oportunidade de recomeço a cada dia. Obrigado por essas pessoas que estão aqui se colocando em pé, dizendo, Senhor Deus, eu preciso melhorar. Quero gastar mais tempo na minha família. Quero gastar mais tempo, Senhor Deus, contigo. Que no nome de Jesus, Pai, essa atitude, essa disposição, Senhor Deus, essa coragem, se colocar em pé, dizendo, nossa, Senhor, eu preciso de ajuda. O Senhor possa estar honrando o coração deles, honrando, Senhor Deus, o desejo de mudança, o desejo, Senhor Deus, de querer fazer diferente. Obrigado, Senhor Deus, no nome de Jesus. Abençoa cada um deles, que eles como membros, fazendo parte de uma família, como membro de uma família, eles possam ser referência, Pai. Possam ser alguém que vai servir de exemplo. No nome de Jesus, como esse jovem, como essa jovem, como essa mãe, como essa avó, Pai, no nome de Jesus. Que o Senhor possa ser com eles, ajudando eles, Senhor Deus, a cada dia. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Abençoe esse garoto também. Que ele possa crescer, Senhor, nos seus ensinamentos. Que ele possa, Senhor Deus, entender da importância que é dedicar uma leitura da Tua palavra. Pai, que desde pequeno ele já possa ser um exemplo. Pai, que no nome de Jesus, que o Senhor possa estar honrando a atitude deles. Eu te peço que no nome de Jesus, Pai, o Senhor dê forças a eles para entender a necessidade de cada dia mais buscar. E que a casa deles sejam restauradas no nome de Jesus. Pai, que essa casa seja edificada sobre essa rocha. Porque eles entendem que vai vir a tempestade. Eles não querem mais brincar de casinha.
Eles não querem mais, ó Pai, brincar de família. Eles querem, Senhor Deus, edificar essa casa nessa rocha. Entendendo, Senhor Deus, que a tempestade vai vir, que a chuva vai vir. Que eles são sábios. Que decidiram, Senhor Deus, construir essa casa nessa rocha. E essa rocha que é Jesus Cristo. Obrigado por tudo. No nome de Jesus. Amém. Então é isso aí. A ideia é exatamente essa. A gente deixar de brincar de casinha, de fazer comidinhas, de construir casinhas e decidir construir essa casa na rocha que é Jesus Cristo. É o que nós precisamos. E entendendo que a tempestade vai o quê? Vai vir. Que a chuva vai chegar. Que os rios vão transbordar. Mas nada, e absolutamente nada, vai derrubar a sua casa. Amém? Amém. Que Deus abençoe vocês. Obrigado mais uma vez, pastor, pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês. E obrigado por deixar a gente do Sim fazer parte dessa família, dessa igreja, que tem nos acolhido e amado a gente muito. E a gente se sente de verdade em casa. Que Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Essa é a vida que eu muito obrigada.